Agora na Difusora HD, Hora da Bênção, com o Padre Fábio Leão. Hoje é dia 21 de setembro, quinta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Na igreja celebramos hoje São Mateus, que foi apóstolo e evangelista. Vamos conhecer um pouquinho da vida de São Mateus. Mateus é, na verdade, aquele conhecedor da Escritura que compreendeu tudo o que diz respeito ao reino de Deus e é como o proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Era homem de certa cultura, arrecadador dos impostos, portanto ele era um publicano em Cafarnaum. De formação grega, parece ter adaptado à índole do grego o seu nome. Levi é de origem hebraica. É de capital importância a tarefa executada por este discípulo de Jesus na transmissão do Evangelho. Após a ressurreição, foram recolhidos alguns episódios da vida do Senhor e organizados em discursos, que nós podemos também dizer coletâneas, de ditos de Jesus, em torno de algumas palavras-chave. Esses elementos do alegre anúncio de Cristo podiam servir aos primeiros cristãos como um complemento das leituras do Antigo Testamento que ainda ouviam nas sinagogas. Mateus, com base também nessas primeiras redações, escreveu em aramaico uma ampla síntese de palavras e gestos de Jesus, pondo em relevo sua messianidade e a posição dos cristãos, ou seja, da igreja, em face da lei e do culto da antiga aliança. O Evangelho de Mateus, tal qual o possuímos agora em grego, sofreu a influência dos escritos de São Marcos e São Lucas, conservando, porém, sua fisionomia específica, sua peculiaridade. É o Evangelho do Reino de Deus, do cumprimento em Cristo da antiga aliança. É o Evangelho das bem-aventuranças e do Sermão da Montanha, das parábolas do reino e do juízo universal. É o Evangelho da Igreja, fundada sobre a rocha que é Pedro, e do seu mistério. A liturgia sempre utilizou esse Evangelho de modo particular. Nada sabemos além disso, de historicamente certo a respeito do apostolado de Mateus, nem das circunstâncias de sua morte ou martírio. É fato que a vida de Mateus, ela coloca em evidência, por meio de seus escritos, a pessoa de Jesus. O centro de tudo no Evangelho é Jesus e não o evangelista. E hoje nós vamos rezar com o Salmo 18, nesta quinta-feira. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem, à noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. As palavras do salmista nos ajudam a nos colocar em sintonia com Deus para poder fortalecer a nossa amizade nesta quinta-feira. É muito bonito quando o salmista reza com a consciência universal de comunhão entre o céu e a terra. Tudo, o céu e a terra, o firmamento, tudo, proclama a obra das mãos de Deus. Que coisa linda! O universo inteiro, toda a criação, na terra e no céu, tudo isso se une para cantar, para proclamar as grandes obras do Senhor. Muitos dos homens e mulheres que moram na terra não passam nem perto disso. Não têm nem a consciência de que Deus conduz os seus passos, os seus caminhos. Não têm consciência de que o sol nasce para todos. Também não se lembram que a chuva cai na terra e não volta para o céu sem antes ter cumprido a sua tarefa, a sua missão, do mesmo modo que a palavra de Deus. Mas o salmista alarga a nossa consciência a respeito de tudo isso e nos ajuda a perceber que há um todo. Nós temos o costume de separar céu e terra. Na verdade, ele compreende o céu e terra como um todo, podemos dizer até em dois momentos, mas tudo está em comunhão e integrado, e quem é o Senhor e condutor de tudo? É o próprio Deus, Senhor e Criador de todas as coisas.
nem são discursos, nem palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas, mas o som de Deus ecoa e se espalha em toda a terra e chega em todos os cantos do universo a sua voz. Deus é um eterno silêncio, e no seu silêncio imenso, Ele fala muito mais do que nós com 1000 palavras. Deus fala por meio de acontecimentos, de fatos, de pessoas, fala por meio da história, fala por meio dos momentos trágicos da vida humana. Deus fala no silêncio, na calma de uma brisa. Deus fala por meio da criação. Deus fala por meio de sua palavra. Deus fala por meio do Verbo que se fez carne. Deus, no seu silêncio imenso, fala muito mais do que todos os homens juntos, falando suas palavras, suas 1000 palavras, suas centenas de milhares de palavras. Muitas das palavras humanas são palavras sem sentido, são palavras ocas, mas a palavra de Deus é eterna, é densa, é rica, é profunda. A palavra de Deus é promotora de vida. Vamos pedir a Deus então que nos dê a graça da sabedoria para compreender desse modo, como o salmista, de uma forma ampla, universal, completa e totalizante, a comunhão entre céu e terra. E tudo pode e deve cantar a grandeza do Senhor, Criador de todas as coisas. Vamos agora rezar por todos os nossos queridos radiovintes que ligaram aqui para a Rádio Difusora, deixaram seu recadinho com a Noemi e pediram bênçãos para si, para seus amigos, familiares. Rezemos por todos então, amigos e amigas da Rádio Difusora, para você que ligou para nós. Quero rezar por todos os produtores de morangos da região de Pouso Alegre, Estiva e Cambuí, também Bom Repouso, Senador Amaral. São lugares que na nossa região produzem muitos morangos, então rezemos pelos agricultores e pelas agricultoras. Também coloquemos a intenção de todos os que foram vítimas daquele grande furacão que passou pelos Estados Unidos, pelo México, arrasando plantações, arrasando cidades, deixando um rastro de destruição, o furacão Mirna. Também rezemos por todos os que no Chile foram vítimas daquele grande terremoto há alguns dias atrás. Então que Deus, na sua misericórdia, olhe por todos, preserve a vida de todos, conduza tudo para o bem. Ó Pai de amor e de bondade, concedei aos vossos filhos e filhas, amigos da Rádio Difusora, a graça de crescerem sempre mais em sua fé e em sua esperança. Amém. Dê sobre você e a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Difusora HD Hora da Bênção, com o Padre Fábio Leão. De volta amanhã, às 9 horas.